Já vou ligar aqui, vou fazer um brinde com o Alexandre hoje. Vai ser o máximo. Deixa eu ver. É tanta live entrando que a gente se perde. Opa, pessoal chegando. Ah, maravilha. Olá, olá. Tudo bem? Mais um dia de live, delícia. Tá sendo tão legal. Oi, Maicon, Magda, Rafa, André, Larissa, pessoal chegando. Hoje eu tô de Mulher Maravilha para homenagear o Alê. Gente, ó, aqui da Brainfit, eu tô dando um recado aqui no da Brainfit, tá bom? Pessoal, quem quiser seguir a gente, vai lá no da Brainfit, eu vou deixar aqui o meu, tá bom? Ó, é arroba Cris Santos BF, tá? Quem já me conhece já tem o Cris Santos BF, que eu digitei errado, lógico, a pessoa cegueta. Cris Santos BF. Pronto. Vem pra cá, vem pro meu. Oi, pessoal. Oi, Pati. Ah, lindeza. Tá aí, Lu, tá aí. Que beleza. Deixa eu só xeretear, ver se o Ale já chegou. Que o Ale vai chegar e eu quero já abrir pra ele. Ah, oba, chegou o Ale. Peraí, um minuto. Na hora que ele chegar, vamos esperar. Ale, querido. Deixa eu ver. Oi, E aí, Ale? bem? Que honra ter você aqui. Vamos lá naquele nosso A combinado? honra é nossa, minha, totalmente minha, ó. Vamos lá, cadê? Aqui, ó, só te Years and esperando. years. Tomara. Hum, Hum. uma livezinha pede um vinho bom nesse dia. Pois é, você sabe que a gente que não sabe brincar não desce pro play, né? Então É, é. eu hoje falei assim, bom, já, a hora que você falou, eu falei, eu acho que eu vou topar. Porque, né, a gente pode, né, a gente, né. Já passou das 8, a gente pode. Passou 2 minutos das 8, Ale, eu diria. Ó, e hoje, para te homenagear, vim de Mulher Maravilha, olha só. Ah, boa, boa. Mulher Maravilha. Leonino Sangue Bom para Leonina Sangue Bom. Pô, Mulher Despega. Maravilha. Eu falei, vou de super-herói para falar com o meu querido Ale. Ale, é uma honra, um prazer, uma delícia ter você aqui. Você é um... Assim, eu quero contar uma coisa antes da gente começar, tá? O Ale se tornou meu amigo, assim. Eu conheço você, o que é 10, 12 anos, talvez, não sei. E a gente se tornou Por aí, amigo. Por aí, né, Lê? uns 10, 12 O anos. Ale, ele me foi apresentado em 2000 e... Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, era 2007, 2008, alguma coisa A assim. Paty também é leonina. Enfim, tipo, você tinha acabado de chegar de São Paulo, verdade. Aí você foi apresentado e a gente acabou ficando super amigo, né, Ale? E esses anos todos a gente está sempre próximo, né? Verdade. E tem sido cada vez mais, assim, sabe? Te conhecer melhor tem sido um grande prazer, assim. Eu posso dizer hoje que eu sou só que eu te considero um amigo meu. Então a gente é do mercado, mas mais do que isso, né? A gente consegue falar coisas um para o outro de amizade. E isso não tem preço, né? Bom, o É, pessoal que está chegando agora, quero só avisar, vou dar alguns avisos iniciais, que já está vindo a galera. tá chegando. Bom, eu sou a Cris Santos, eu sou diretora da Brainfit. Minha especialidade para o mercado de academia é gestão de pessoas. Então, a minha missão de negócio é desenvolver talento humano para entregar resultado para as empresas, tá? Eu resolvi fazer essa série de lives e trazer esses grandes nomes, grandes marcas e grandes pessoas, né? Grandes seres humanos, para que a gente pudesse contribuir com o mercado num momento tão dolorido que a gente está passando. Eu acho que trazer um pouco de alento para o coração das pessoas com uma live de conteúdo, regada a vinho, com Mulher Maravilha e tudo, né? Então, essa é a minha missão de negócio, tá? A gente tem na Brainfit um desenvolvimento de liderança, de negócio, né? Os coachings que a gente faz, que a gente vai falando aqui. E quem quiser já aproveitar, né? Aproveitando já falar, porque depois eu acabo esquecendo, eu levo bronca da galera. Que eu tenho um livro meu. Ale tem 11, tá, gente? Mas ele vai falar isso depois.
Mas eu tenho um que, né? Pelo menos eu já posso dizer que eu passei pela vida, né? Porque você tem que escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. Eu já fiz tudo. Então tá bom. Fazer uma E eu live tenho... agora também. Oi? Tem que colocar agora nesses dias, nesses momentos digitais, fazer live. Tem que pelo menos fazer uma Isso, live na vida. e você sabe que eu já queria fazer, né? Mas eu não tinha coragem, eu confesso. Mas tô gostando, viu? Tô gostando. É E bom, aí, só que gostoso. eu transformo as lives em modelos humanos, né? Eu gosto mais do modelo mais humanizado, óbvio. Então, o link do livro, que da Cris, Um Business Chamado Liderança, tá na minha bio. Tá facinho. É só clicar lá, PDF, baixa. Tá lendo? Olha, a Vanessa tá lendo. Que legal, Vanessa. Obrigada. O pessoal gostou, viu? É uma cartilha. Eu gostei Então, também. oi? Eu gostei, já li, gostei muito. Ô, Ale! Nossa, que honra! Depois você vai me ajudar. Meu querido, bom, agora a casa é sua, você fica à vontade, que quem vai beber o vinho sou eu e quem vai falar é você. Quero que você conte um pouquinho, assim, como você quiser, de você, da sua história. Conta um pouco pra gente, fala pra gente quem é o Ale, vai? Eu vou tentar fazer um resumão, né? Que sempre é mais fácil, né? Eu sou formado em educação física, desde a faculdade eu fui muito envolvido com o laboratório de pesquisa. Eu comecei a atuar no laboratório na UFRJ, na Rural, no segundo semestre. E aí, com bolsa de pesquisa, passei para pós-graduação com bolsa, mestrado com bolsa. Terminando o mestrado, eu subi um laboratório de pesquisa em Petrópolis, onde eu conheci o pessoal da Pé de Vento. Comecei a trabalhar, que é a maior equipe de corrida do Brasil. Acabei desenvolvendo a parte dos modelos matemáticos da minha dissertação de mestrado e muito focado em pesquisa, ratinho de laboratório. Isso quer dizer que a parte emocional quase zero, né? Zero alguma coisa, né? Sério, Ale? Depois eu pensei isso de você. E aí, quando eu vim para São Paulo, em 2007, São Paulo foi uma grande revolução na minha vida. São Paulo inspira o empreendedorismo. Eu acho que isso estava meio que adormecido na minha cabeça. E eu comecei a conhecer várias pessoas. Eu te conheci, eu estava acabando de chegar em São Paulo. Eu não tinha nem entrado na faculdade ainda, foi em 2007. Você sabe que seu sotaque era bem mais forte, viu? É verdade. Tá mudando. Tô até mudando o R também. Eu tô incorporando meio a meio, assim. Eu não tô sem identidade, eu tô híbrido. Hora paulista, hora Híbrido carioca. é bom, híbrido é bom. E aí acabei convivendo em São Paulo, despertou um espírito empreendedor muito grande. Mas ainda não estava aflorado, eu estava fazendo alguns ensaios de empreendedorismo. Então, uns congressos, alguns eventos. Antes da VO2 Pro veio a ATP Esportes, que é uma empresa de cursos. E aí até chegar no momento da VO2 Pro, né? Que a VO2 Pro ela surgiu, ela teve a ideia de um bate-papo. Foi em janeiro, em Foz do Iguaçu, estava eu tomando uísque com o professor Galo e o Antônio Carlos. E eu estava mostrando para o Antônio Carlos Gomes os dados dos meus atletas. E ele, nossa, isso tem que virar um livro. Aí o Galo, nossa, isso tem que virar um curso. Acabou que virou curso e livro, né? E de lá para cá eu comecei a entrar muito no mercado de empreendedorismo, até que no final de 2011 eu fui mandado embora da universidade e aí assumi de vez o papel de empreendedor, como passei a viver de cursos. Mas até então com aquela pegada muito tecnicista. E aí em 2012 eu recebi um convite para incorporar a Tribes, para ser uma das empresas da Tribes, a Pacer House. A Tribes, para quem não conhece, é a hold que naquela época tinha Body Systems, Core 360, W12, Portal da Educação Física. A minha mesa ficava do lado da Thaís, a Thaís aí. A Thaís tá aqui, mesa. Tudo bom, meu amor? E a Pacer. Então, chegando lá, cara, imagina, cara, foi um showroom de porrada. Foi tanto soco, cara, que eu tomei na cara, nas costas, do lado. Eu me lembro dessa época. Né? E eu ficava... E pior de tudo, eu gostava, porque era um crescimento assim, exponencial dia a dia. Eu fiquei um ano indo pra lá, e aí todas as reuniões eu tava lá, ratinho, ouvindo, às vezes falava, às vezes só ouvindo, e aí ia crescendo. Pô, surgiu grandes amizades, cara, com o Edu Aquial, né, que é o irmão do Paulo, várias discussões com o Paulo. Teve uma época que o Paulo me pegava tipo de guarda-chuva, né? Para onde ele ia? Vamos comigo, tem essa reunião. Eu ia aprendendo, o direcionamento. E, cara, eu posso dizer que foi um puta MBA em empreendedorismo. Lá eu conheci a Metanoia, me apaixonei pela Metanoia. Verdade. Fiz alguns cursos, e aí começou a minha revolução, né? Depois que eu li o livro Metanoia do Roberto, nossa, começou a minha revolução. E parece que ali
eu me descobri. Me descobri. E aí comecei a aplicar muito, muito, muito. Então teve uma época, 2013, 2014, eu parei de ler tudo quando era coisa técnica e passei a ler só coisa de business. Parece que eu fiz uma imersão. E aí foi a revolução. Em 2013 eu saí da PC House, eu pedi para sair, coisas que não vêm em casa, e aí eu comecei a tocar o projeto VO2 Pro sozinho, solo em 2013. Em 2014 eu incorporei uma equipe de 12 pessoas, 12 treinadores, chamei alguns para ser meus sócios, e a gente decolou 2014 brilhantemente, 2015, e aí 2016 começou a mudar o processo por conta da entrada do doutoramento. E também associado a isso, alguns professores, alguns meus treinadores que eram muito bons, eram os players, eles tinham os projetos pessoais de vida dele, então um foi saindo, outro foi saindo, e aí começou em 2016 pela necessidade de viajar menos por conta do doutorado e também de focar muito mais numa equipe reduzida, eu comecei a potencializar a parte online. Mas a parte online ela já estava presente desde 2014, eu estava ensaiando, né? E é engraçado que numa reunião no meio do ano, em 2014, com um grupo de sócios e professores, todo mundo falou disso, eu era responsável pelo desenvolvimento, eu falei, não, online não rola, cara. Ah, mas você não sabe. Eu falei, ó, eu tenho uma coisa muito boa que eu acredito que é muito bom. Para dizer que não, eu vou lá e experimento. E eu fui lá e experimentei com toda certeza que ia ser um não. Mas eu saí de lá com um sim. E eu saí de lá com os olhos brilhantes. Eu fiz uma semana de curso online. Era de manhã um curso e à tarde outro curso. Eu já estava na Paulista mesmo, então era de manhã de design institucional, que era o arquiteto, e abaixo era de tutor online. Né? À tarde, de manhã era de design e à tarde era de tutor. Fiquei a semana inteira. Cara, saí de lá, assim, no segundo dia já minha cabeça brilhava. Cara, dá pra fazer muita coisa. E aí na próxima reunião que os meninos falaram assim, não, já estou com o curso pronto, vamos startar. E aí eu comecei a fazer esses desenhos. A cada ano, né, eu mudo um pouco a abordagem metodológica dos cursos online. Então, cada vez mais o ciclo de aprendizagem do aluno ele muda, ele fica mais dinâmico, fica mais prático, fica mais interativo. Então, sempre trazendo uma versão. Hoje a gente está na 6ª versão já do conteúdo online. Né? E aí já fico preocupado, nossa, 2021 vou trazer o que de novidade? Né? E associado muito isso à parte técnica, né? Os hard skill. Então, sempre implementando os hard com os softwares e aí saindo essa grande proposta metodológica, né? Que só é possível por conta da minha base técnica que eu tive muito, muito aprofundada lá na frente. E aí depois eu acabei fazendo uma reviravolta, né? Comecei a desenvolver a outra parte, que é a parte de business, de empreendedorismo, que combinou muito bem. Hoje é uma coisa que eu gosto muito. Em 2017 a gente fez um coach, né, que eu estava aqui meio perdido, eu estava naquela transição de focar só no online, de sair, de fechar, de focar na outra empresa que eu assumi aqui em 2015 em São José. Você tomou muita bronca minha, né, Ale? Tomei, cara, mas eu botei a bússola do norte no lugar e eu comecei a me reposicionar, eu comecei a pensar, e uma coisa que eu comecei a destartar, né, com os seus papos, né, com as suas puxadas de orelha, eu comecei assim, cara, eu tenho que me autogerenciar, eu tenho que me autoconhecer mais. E aí começou uma outra busca, a busca do autoconhecimento. Passei a fazer meditação, passei a ser menos ansioso, passei a entender mais o contexto, passei a praticar o anti-egocentrismo, que é uma prática sensacional que eu descobri. É um exercício que eu costumo fazer sempre, tá sempre alinhando com coisas novas. Como você falou assim, da gaita, eu descobri uma técnica contra o egocentrismo que é sensacional. Ah, mas ninguém sabe, eu ia falar. Você toca gaita, além de tudo, né? Eu arranho gaita. Eu arranho a gaita. Eu faço barulho. E a gaita era uma paixão muito antiga que eu tinha na faculdade, mas nunca parei. E depois que eu falei, agora eu vou aprender a tocar esse negócio, esse raio. Nem que seja só para fazer solar. Solar é barulho mesmo, então ninguém entende. Aí fica mais fácil. Que, na verdade, nessa prática do anti-ego, né, que eu costumo falar assim, a briga do anti-ego, eu costumo me envolver com 3 tipos de pessoas, independente da área, né? Isso é que é a sacada. E daí veio a gaita, daí veio fazer coisas diferentes. Que é, primeiro, andar com pessoas que sabem muito mais alguma coisa do que você, para você poder aprender. E quando você está numa posição de aluno, você está numa posição de humildade, né? Você não sabe nada, você está ali esperando alguém te ensinar. E independente do que seja, né? Então você tem sempre algo para aprender de alguém, né? Isso aí é fato, é a vida. Então, quando eu comecei a praticar coisas novas, eu começo a me colocar na posição de aluno.
e na posição de humilde. Aluno é aquele cara que não tem luz, não sabe porra nenhuma, né? De aprendiz, né? De aprendiz. E aí a gente acaba dominando o nosso ego, que é muito estornado para o outro lado. O acadêmico em si, ele tem um ego muito lá no alto por conta, é PhD. Quando eu terminei o doutorado, aí tinha um outro amigo meu que também estava terminando o doutorado, a gente falou assim, porra, depois do doutorado é pós-doc, depois do pós-doc é o PGD. Porra, eu olhei assim, PGD, ó, Cauê, o que é PGD? Pica das galáxias. Porque, porra, vai fazer o que mais? Né? E aí essa prática do anti-ego, que é andar com uma pessoa que sabe mais do que você, né? Praticar alguma coisa que você está envolvida com pessoas que saibam mais que você, alguma coisa, qualquer coisa. Andar com pessoas que saibam coisas parecidas com você, para você se desafiar, né? Quando você está andando com alguém que sabe mais, você está praticando a humildade. Quando você está andando com alguém que sabe igual, você está se desafiando, você está evoluindo. E quando você está andando com pessoas que sabem menos, você está ensinando, você está sendo generoso. Então, nessa postura, você consegue realmente, pelo menos eu consigo equilibrar o ego, me posicionar, fazer o trabalho de empatia, mas ainda não sou perfeito, né? Então, eu tenho alguns rompantes. Então, por exemplo, eu fico muito chateado quando alguém não valoriza a profissão do jeito que eu valorizo, só que eu já consigo me dominar mais. Antes eu já rugia, tá? Hoje eu já, pô, meu, maneira, né, cara? Olha pro outro lado. Então, eu já consigo expressar. Velho, né, Ale? A gente fica mais velho, mais. Eu não digo mais velho, mais sábio, né? Porque essa cara de moleque quase ninguém leva a É sério. muito engraçado que você tem 3 filhos, né, Ale? É um de 21, tá na faculdade, fazendo Tem um de biomedicina. 20. Você tem um de 21 e você tem outros 2 pequenos, né? Eu vi umas fotos suas com eles. A Ana Clara tem E, 10 e o Davi tem 6. e quem É, acha. o Matheus acabou de entrar na live, o meu mais velho. Ah, prazer, que legal. E você sabe que quem olha pra você não fala, né? Que você tem 3 filhos, um cara de 21, né? Que você falou? E os outros 2 pequenos. E eu te sigo, obviamente. Eu olho e falo, pô, como é que isso faz? Ó, agora eu quero saber uma coisa. Sendo um cara acadêmico, porque você é um cara acadêmico. Primeiro que você não tem cara de acadêmico, né? Vamos combinar? Eu falei assim, bom, eu para combinar com o Alexandre, eu vou botar a camiseta da Mulher Maravilha e vou tomar um vinho, né? Né? E assim, você não tem aquela cara de acadêmico. Quem olha para você, você fala, puta, não é, né? É professor de educação física, sei lá. Não desmerecendo, não é isso. Mas é uma postura, pelo contrário, inclusive, né? Mas é uma postura empreendedora para acadêmico. E em se tratando de alguém acadêmico, o empreendedorismo me parece que não é uma coisa tecnicamente natural. Porque são poucas as pessoas que mixam, né? Eu posso dizer, eu não sou acadêmica, mas eu sou uma pessoa que estuda, vai. Né? Mas você é um cara acadêmico, né? Você vai pro, como é que é? PDG, né? Você vai pro outro nível, entendeu? E como é que você faz para administrar essa necessidade? Porque aí eu entro por uma questão do autogerenciamento, de uma necessidade do conhecimento. E como você faz para administrar tudo isso? E eu tô contando isso para você, Ale, porque eu comentei ontem na live do Dudu que eu tô precisando dar uma parada de ler. Falei pra Thaís isso ontem, acho que anteontem, não lembro. Eu tô precisando parar de ler um pouquinho, porque, cara, tá começando a bugar. Outro dia eu confundi a citação de um livro com o autor, sabe? Eu tô começando a fazer isso, né? Então eu tô dando uma precisada. E realmente isso é verdade, viu? A gente, quando começa a absorver muito conteúdo e a gente começa a não conseguir administrar todo o conhecimento, porque ele impacta a gente de alguma maneira, você precisa dar uma parada, dar um refresh na mente. É verdade. Para poder conseguir absorver o conteúdo de fato e voltar à concentração. Inclusive, quem curte neurociência, o Pedro Calabres e a Carla Tiepo, né, que sensacional, vai estar comigo, a gente vai falar. Eles falam, né, que a capacidade que a gente tem de absorver o conhecimento em relação ao momento ou ao estresse que você está passando fica muito limitada quando você está passando por isso. E aí você não consegue absorver. Então, olhando para isso, como que você administra esse teu potencial empreendedor, porque você esse seu jeito de menino, com ser acadêmico? Como é isso para você, Lê? Nossa, Não sei se eu te coloquei num canto ruim, mas...
Mas você tá aqui para isso, né? Eu tô numa sinuca de bico. O que acontece? Eu posso dizer, eu sempre fui meio esse jeito meio moleque, né? Então acho que é uma coisa da pessoa, Alexandre. E eu tive uma influência muito grande de um professor da universidade, que ele ficou comigo desde o segundo semestre até o meu sétimo semestre, quando ele se aposentou. Ou É, que é o, todas. é, que é o professor Estélio Dantas. E ele preconizava uma coisa, ele batia numa coisa que parece que... Ele bateu tanto na minha cabeça com esse martelo, que ficou... Que ele falava o seguinte: ciência, se não for aplicada à sociedade, não é ciência. Puta, sensacional isso. Né? Então, se você desenvolve uma pesquisa, ela não pode ser aplicada no meio da sociedade, você está fazendo para quê? Você está fazendo pesquisa para você? E aí eu comecei a ler também, durante a universidade, muitos pesquisadores norte-americanos. E a revolução, a indústria norte-americana é uma indústria sensacional, de ponta. E ela só foi possível essa evolução porque houve um maciço investimento em pesquisa e desenvolvimento aplicados aos benefícios voltados para a sociedade. Ou seja, a ciência aplicada à sociedade, micro-ondas, suspensão ativa, tudo veio dali, cara. Tudo veio do mundo acadêmico. Agora, o mundo acadêmico pensando em entregar para a sociedade. Não o mundo acadêmico pensando em produzir pesquisa para pontuar no Lattes para poder ganhar a produção do governo. Eu tenho 10 artigos então eu vou ganhar 10 mil do governo. A minha opinião, tá? Eu me coloco como cientista, mas eu coloco como cientista que quer produzir conhecimento, não sugar verba do governo com projetos que não dizem nada. Tem projetos sensacionais e são de extrema importância para o desenvolvimento da nação. Mas tem outros projetos que não servem para nada. E estão ganhando verba, tirando verba de pessoas que têm altas ideias para um desenvolvimento de projetos que vão fazer um puta benefício. Então, quando algumas pessoas falam assim, vamos cortar a verba do governo. Cara, se tirar daquilo que não serve para nada, ok. Agora, se tirar daquilo que tem um desenvolvimento, aí fica ruim. O ruim é que tem que ter critério para isso. Então, para evitar isso, o Paulo Aquial, cara, me falou uma coisa também que rebate na minha cabeça. Eu não quero depender do governo para nada. Né? Aqui eu tenho que fazer as coisas por mim. E depois, quando ele falou isso, eu comecei a seguir muito esse conselho dele. Então, muita gente fala assim para mim, olha, faz um concurso público. Para quê? Tendo um projeto, pra quê, cara? Eu tô aqui com os meus projetos, com o meu concurso público. A VO2 Spider Tech é todo dia um concurso público, todo dia é uma luta ali, todo dia preconizando. Ali eu entendo as regras do jogo, eu posso dizer sim que agora eu tô sabendo o jogo que eu tô jogando. Porque antes eu tava no jogo, mas não jogava. Né? Tipo assim, aquele garoto no meio do time de futebol, mas não recebia a bola nem tocava. Agora eu eu sei o que tem que fazer. Então, o primeiro ponto foi entender esse contexto. Depois que isso ficou claro para mim, esse é o norte. E esse norte eu comecei muito assim, as informações já estavam na minha cabeça. Mas quando a gente passou pelo processo de coach, isso parece que começou a borbulhar. Tem isso, isso. Eu falei, é mesmo, cara. Eu me lembro, você tinha altos loopings assim, né? Era uma coisa muito louca. Cada sessão que a gente passava, você vinha com uma ideia em cima da ideia. Né, assim, e isso é uma característica muito importante sua, né, Ale? Porque a gente está falando aqui de autogerenciamento, que é um estilo de liderança. Porque como que é, aí eu vou jogar você em outra sinuca de bico, mas como que é gerenciar pessoas? Porque você é um cara acelerado, né? Vamos combinar. E assim, como que é para você lidar com isso? Sabendo, porque você tem uma mente de organização de informação e processos muito musculosa, eu diria, né? Bastante vitaminada, né? Como muito claro. Como que você faz para transportar isso? Eu não sei se eu fui clara na pergunta, mas eu acho que você me entendeu. Eu tive muito problema, porque eu esperava sempre um time da equipe, que era o meu time, não o time deles. Então, que o seu time é rápido, né? É bem rápido. Bem ligeiro. Né? Hoje eu estou aprendendo a posicionar, fazer as coisas na hora certa. Né? E assim, as minhas ideias pipocam a todo momento. Então, cara, eu te chamo de cara, mas você sabe que é menina no Rio, né? É também menina. Cara é uma pessoa assexuada no Rio. Então, por exemplo, ontem eu tive a ideia de um estúdio personalizado. Falei, cara, eu tava vendo algumas coisas. Falei, cara, se botasse um estúdio disso... Eu fui anotei a ideia. Mas aí joguei no meu baldinho de ideia. Eu tenho um baldinho aqui em casa que é um monte de loop de ideia.
Só que eu sei que eu não vou fazer isso. Mas eu tive a ideia, eu joguei ali. De repente alguém pergunta, cara, eu já pensei numa coisa, tem ali guardada, deixa pro professor Pardal, tá ali. Então, Professor hoje, Pardal, para, faz tempo que eu não ouvi assim. hoje eu não mais me saboto assim, não vou pensar nisso que não é para mim. Eu pego, faço um briefing rapidinho, deixo ali guardado, mas eu não vou tocar. E as ideias da empresa, que é o projeto, né, Raiz, eu vou colocando como prioridade. Então, pô, tem vários cursos. O que aconteceu agora com esse confinamento? Eu tinha alguns cursos programados até o final do ano. Quando isso aconteceu, eu parei uma semana, cara, tem que analisar o cenário. Uma coisa que eu não consigo fazer é dar um passo à frente sem analisar o cenário. O que está acontecendo? Eu dou um passo atrás, aí de repente tem um pouco da filosofia budista. Quando eu acho que eu estou perdido, eu dou 2 passos para trás e eu começo eu ando para trás até eu poder enxergar o que está acontecendo de fora. Aí eu começo a sentar e analisar para onde que eu vou. Aí eu comecei a analisar, não, cara, esse curso que eu estava desenvolvendo agora não vai ser uma boa continuar, não, vou parar. Esse aqui que estava mais final do ano, eu vou jogar ele para frente, né? Vou jogar ele para agora. E aí o que acontece? Nesses quase 2 meses e alguma coisa, já saiu um curso, já saiu um e-book, estava mais pro final do ano, eu estou terminando outro curso até dia 1º, que vai ser o lançamento, depois no dia 6, na sequência, tem outro e-book, porque é mais a necessidade, né, do que estava no contexto. Antes não tinha tanta necessidade, então eu passei à frente essas estratégias e, cara, rendeu muito. Eu vou te dar um dado. Em maio, hoje, né, batemos 72% da meta do ano. Opa! Como assim? Do ano. Tinha uma meta para vender durante o ano. Hoje eu bati 72% da meta. Eu Né, adoro. do A ano. Carol tá falando aqui, muito bom. A Carol falando assim, conheço uma pessoa assim, mandou um risos aqui, Cris Santos. Nem sei quem é. Não E é? aí. Você sabe que eu compartilho dessa agilidade. Eu chamo de agilidade. A galera fala que é louco do pântano. Tem uma amiga minha que fala que eu sou a louca do pântano. Eu sou um pouco louca do pântano mesmo, sabe? Mas eu fico muito inconformada. Eu vou falar, tá, gente? Que aqui agora é autogerenciamento e a gente tem que trocar essa figurinha. Eu fico enlouquecida com quem não é louco do pântano, com quem não acelera. E olha que eu trabalho com pessoas. Vocês... E a Lê é uma coisa curiosa. Porque eu resolvi trabalhar com gestão de pessoas porque eu precisava me gerir. Assim, segredos revelados. Eu não tenho a competência. Sempre brinquei dizendo que no meu enterro só ia eu, né? Eu também pensava Eu isso. tenho um perfil que não... Hoje eu tenho 3 filhos, pelo menos. E aí eu tive que fazer esse trabalho de gestão de pessoas por mim. É que, sendo para mim tão legal, eu quis compartilhar. Então, o lado altruísta da transferência do conhecimento está em tentar mostrar para as pessoas o quão libertador é você entrar em contato com as tuas fraquezas, porque é delas que você é nelas que você amadurece. Porque toda vez que a gente entra em contato com uma fraqueza ou uma dor, a gente tem a tendência a congelar algo na gente e a congelar o nosso potencial criativo. E a hora que você dá de cara com isso, ao invés de você levar para o lado emocional e se frustrar, e aí entra a questão da nossa experiência de vida, eu brinco, né? A gente está ficando velho, mas não é. É porque os sinais, e quando a gente tem a consciência dos sinais, né? Os sinais, eles vão te mostrando que você pode fazer algo com isso. E ser pro bem, por uma coisa sadia, por uma construção sadia. A Carol também deu uma comentada aqui. Como que você faz, Ale, hoje, para você é um cara criativo? Você tem... Aí, vamos lá. Você tem 11... Atenção, gente. Se vocês quiserem, eu desenho. 11 livros escritos essa pessoa tem. Eu não vou chegar lá, eu não tenho essa menor pretensão. Eu tenho mais 2 no forno, mas, né? Porque também escrever é uma coisa engraçada, né? Na hora que você começa, para mais. Aí é que tá o segredo. Você começa, não para É muito mais. legal escrever, né? Se juntar tudo que eu tenho, dá uns também, né? Mas enfim. Então você tem 11 livros escritos. Você tem uma EdTech com 14... Quantos cursos? Hoje são 15 cursos no portfólio, mas 22 já produzidos. E primeiro que EdTech, eu achei isso chique no último. E aí,
Você tem uma EdTech, quer dizer, você tem 15 cursos de metodologia, porque assim, ó, eu sou da área de educação física. Ó, a Dri tem quase todos. Eu quero te falar uma coisa que eu recebi de uma pessoa, eu vou ler para você um negocinho só para você entender, rapidão, tá? E quem é, será, Porque hein? essa metodologia, as metodologias que você cria, que tem a ver com aquilo que você falou ali atrás, você falou, cara, a ciência, o conhecimento, não é nada se a gente não transforma isso em algo usável, prático, utilizável, que vai beneficiar outros. E esse movimento que nós estamos fazendo aqui é um movimento para o benefício do todo, não de uma coisa, né? E aí tem uma coisa que o Tomás Sávio falou. Thomas. Ele falou assim, ó, surpresa que eu poder dizer algumas palavras junto com a Cris, porque eu pedi para ele, né, que eu não sou besta. Aí ele falou assim, sei que a gente se conhece pouco, mas é impressionante como que parece mais tempo. E mais ainda, como você mudou minha vida para melhor. Olha só o que você acabou de falar, Lê. Sua metodologia, seus ensinamentos, suas palavras, eu sempre procuro levar o melhor para os meus alunos e procuro estudar artigos científicos e tal. Foi eleito 15º melhor personal pela SBPT, convidado por você, Alexandre, para palestrar no simpósio de HIIT Bodywork. Você é uma influência positiva na minha vida, me espelho em você para ser uma pessoa melhor. Olha a responsabilidade né? Olha que a gente tem, Ale, como influenciadores do legado de alguém. Isso eu levo muito a sério. Isso eu levo muito a sério. Na minha banca de doutorado, o professor Paulo de Santos, ele falou uma coisa que, cara, eu realmente, assim, não tinha passado pela minha mente. Mas ele me fez uma pergunta totalmente fora do contexto da tese. Aí eu fiquei... Não, o Paulo, foi na minha defesa do doutorado. Aí o professor Paulo, quando ele fez essa pergunta totalmente fora do contexto, aí eu não entendi. Aí ele falou assim, eu tenho que saber quem é o doutor que vai estar saindo daqui, porque esse doutor vai ser responsável por formar outros professores. E a gente tem que saber no cunho não só metodológico, mas também filosófico, o que rege isso por trás, o que motiva. Porque essa posição de formar pessoas, influenciar pessoas, é muito importante. Você pode direcionar a pessoa para o bem ou para o mal, né? E aí tá aquela coisa assim do teu ponto de vista. Direcionar assim. a pessoa para o bem ou para o mal, cara. Então você pode vender uma coisa para ele que nunca vai dar certo, e ele tá ali acreditando em você. Então olha só, cara, o que você tá propondo. Então uma coisa assim, todos os produtos que eu preconizo são produtos que têm um time, que eu uso eles, vem da minha expertise. Então eu sou uma pessoa que, para poder ensinar, eu pratico, eu faço aquilo. Não tenho nada contra de quem ensina e não pratica. Mas a minha filosofia de vida é passar uma experiência técnica, científica e prática do processo. Esse é o meu contexto. A VO2 Pro é em cima desse contexto. Todo mundo que veio trabalhar na VO2 Pro tinham essas regras. Embora alguns pensavam um pouquinho diferente, né? Alguns mais acelerados, outros menos. E aí hoje, como é que eu consigo interagir? Eu interajo muito bem com pessoas que têm a mesma velocidade de raciocínio do que eu. Eu vi a live do Fernando, vi ela toda na segunda, achei do caralho. Pirei no cara. Eu falei, puta, meu, papo é feito. O Fernando Jäger, nossa, ele é muito querido. Então, todos vocês são, né? Eu identifico com pessoas assim. Então, são pessoas que, se botar pra trabalhar junto, fudeu, mano. Ou dá o inferno pra cima ou pra baixo, né? Mas parado não fica. Agora, e aí eu começo a selecionar melhor. Eu li um livro, alguns anos atrás, que é Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo. Esse livro começou a impactar muito a minha vida, por quê? Porque eu comecei a selecionar. Não, eu não quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui. Eu não quero trabalhar aqui, mas estou trabalhando aqui, mas é por pouco tempo, é por uma necessidade, isso fica claro na minha cabeça, né? Eu estou convivendo com essa pessoa, mas não é uma pessoa mas é por pouco tempo, a necessidade, então passa a selecionar. E isso passa uma sensação para muitas pessoas de uma pessoa empática, né? O cara é antipático, não é isso. É que o processo de seleção às vezes não está na mesma vibração. E como o Fernando falou, eu falei, é isso, às vezes a gente não está vibrando igual. E às vezes também as pessoas têm uma expectativa muito grande no que você vai falar para elas. E é na verdade uma arrogância, né? Porque a pessoa quer que você fale aquilo que ela quer
e não aquilo que a pessoa pensa dela. Então, nessa expectativa, assim, eu acabo simplesmente não falando nada, então deixando. E aí passa essa sensação de mal encarado, de pessoa distante, de pessoa difícil de se chegar. Mas, por vezes, eu me faço difícil de chegar para evitar que certas pessoas cheguem e que para evitar certos desconfortos para mim e para ela. Então, por isso que eu sou mais quietão. A metodologia, vamos lá, a transferência de conhecimento através de uma metodologia que você criou, porque o método ele é um processo, ele tem começo, meio e fim. Ele tem também consequências se ele for mal utilizado. E quando ele for mal utilizado pelas mãos de alguém que não tem esse match que você disse, essa vibração, né? E dar errado, a responsabilidade não é de quem aplicou, é de quem criou. É minha. E isso é uma coisa muito... Cara, não dá para dizer que isso não é um estilo de liderar. Por quê? A área acadêmica, você que é um acadêmico, e você trabalha só, vamos dizer assim, né? Você cria as coisas, tem a sua equipe, mas o mentor é o Alê. Então, a hora que você cria isso e você está imaginando quem é que vai usar isso, você está exercendo o papel da liderança para entregar em mãos responsáveis que entendam qual é a missão do método. É louco isso? Ou eu tô e a maior, Olha, e a maior gente, liderança... Oi? E a maior liderança, a única liderança nesse ponto é o exemplo. É a única liderança. Se você não for um cara sério, se você não for uma pessoa com um discurso coerente, se você não for uma pessoa aplicada, tudo aquilo que você está aplicando, dar um fundamento, explicar o fundamento científico para os caras, você não está sendo coerente. Então você está indo de encontro, né? De encontro com tudo aquilo que você está preconizando. Vira uma mentira. Vira um excelente discurso seguido de um péssimo exemplo. E aqui eu sempre preconizo, o discurso e o exemplo tem que ser ótimos, um melhor do que o outro. E aí é nesse contexto extremamente filosófico que é construída uma base científica. E na verdade a filosofia é o estudo do saber. Então sem contexto filosófico não tem ciência, né? Essa é a grande coisa, não tem quem pensar, você vira um cara técnico. E quando você falou daquele meio termo entre o empreendedorismo e entre a ciência, eu estou ali no meio termo, fazendo a ciência ser aplicada a algum lugar, de alguma forma. Então, às vezes eu tenho os arranca-rabos com o pessoal do empreendedorismo que está entregando coisas sem embasamento. E às vezes os arranca-rabos com o pessoal da ciência, que quer fazer coisa que não tem nada a ver para aplicar em um lugar que não vai acontecer. Então, eu estou ali no meio termo. E nesse ponto, eu fico sendo uma vítima, eu vou me colocar como vítima, né? Uma vítima dos pensamentos dos outros. Então, eu sou praticamente, não vou dizer odiado, mas eu tenho pessoas desafeto de ambos os lados, né? Que geralmente quem é do acadêmico não gosta do pessoal do empreendedorismo. Quem é do empreendedorismo não gosta muito do acadêmico. Fica nesse jogo. É verdade. E eu fico ali, eu fico brigando com uns e com o outro, com uns e com o outro, com uns e com o outro. E aí o que acontece? Eu não sou um cara pequeno, né? Eu não sou um cara que, se você falar alguma coisa, eu vou ficar quieto, né? Eu vou, opa, o que está acontecendo? E dificilmente alguém me intimida, né? Tanto do ponto de vista físico ou verbal. Então, se você falar alguma coisa que eu não concordar, o que você está falando, meu amigo? O que está acontecendo? Então, isso incomoda as pessoas. Incomoda. Se falar alguma coisa que eu não concordar, em algum momento, peraí, eu não concordo com isso. Há 10 anos atrás, eu já quebrava um barraco. Hoje, eu já consigo fazer uma colocação muito mais inteligente. Mas eu parto muito do princípio que eu prefiro, né, uma discórdia, né, real e amigável, do que uma falsa sensação de amizade. Então eu trabalho muito com isso. Eu não concordo, não gostei do que você falou, não conta comigo para isso, cara. Você está indo além do... E você vê como dá, né, Alê? Como dá para a gente estar dentro de um ambiente da educação física, porque a gente leva uma bandeira da educação física. Você é um cara técnico, metodológico, eu vou falar minhas palavras aqui, né? Técnico, metodológico, acadêmico, escritor, autor, tocador de gaita, né? Gaiteiro. Oi? Gaiteiro. Gaiteiro. Mas leva muito a sério, né? Já foi o tempo onde a profissão de educação física era vista como alguma coisa do tipo assim, você não tem o que fazer, eu preciso estudar alguma coisa, eu vou lá fazer educação física. Isso talvez fosse na minha época, que eu sou
mais velha que você alguns aninhos, né? Mas poucos. Mas eu acho que agora trabalhos como o seu e de muitos brothers que eu conheço no mercado de academia, o mercado de Muitos, fitness muitos. e wellness, são seríssimos. São trabalhos maravilhosos e que têm um cunho filosófico humano, e humano até, ainda que seja técnico, mas humano de entrega, da valorização da vida, da saúde mesmo. Porque, no fundo, o fruto disso é de quem se beneficia. Não é só quem aplica, é quem recebe. É quem recebe. Eu tô falando bobagem, não? Não, para você ter uma ideia, aqui no programa de aceleração em São José, que é o Parque Tecnológico, pô, algumas pessoas me chamam de doutor. Ô, doutor, falei, que doutor? Ah, você não é doutor? Que doutor? Eu não sou médico e tal. Ficou brincando. Ah, você é doutor. Eu sou o único doutor da equipe. Né? O único doutor do parque. Né? Embora não seja doutor médico, mas ele fala, ah, doutor não é médico? Não, é doutor. Eles ficam brincando. Mas quando tem uma discussão filosófica, né, que é um contexto de mercado, aí o pessoal olha para mim e vê o que ele vai falar. Eu falei, o que você quer que eu fale? Não, eu quero saber a sua opinião. E aí tem uma menina lá que é sensacional, que ela é astróloga também, né? Ela falou, puta, eu quero fazer... Astróloga. Eu quero fazer seu... eu quero fazer seu mapa astral. Eu falei, ih, pronto. Aí tá lá, ó, tinha que ser Leão com ascendente em Touro com a 10ª casa em Aquário. Eu falei, o que é isso? É tecnologia e visão de futuro. Eu falei, tá bom, futurologista, mãe de Ná. Né? Aí ela falou assim, não, é sério, você tem uma coisa de pensar nas coisas de forma diferente. Aí eu, depois daquilo eu falei, é mesmo, tudo que eu faço, eu gosto de botar né, aquele DNA, e aquele DNA tem que ter um porquê, se não tem um porquê não serve. Né? E de repente eu comecei a chegar, pô, mas será que é isso mesmo? Uma coincidência? Bom, beleza, eu não sou muito chegado, nem que sim, nem que não, mas teve uma coisinha dela. Quando eu comecei a olhar no trabalho, puta, realmente, tudo tem um DNA aí. Pode ter um fundamentozinho. Você sabe que ontem, você estava falando, eu estava te ouvindo falar, viajando aqui na maionese, e eu tenho feito essas lives e alguns insights bons, assim, aconteceram, né? E essa parte quando a gente está falando de empreender, né, de empreendedorismo, e essa parte de que a gente pode, sim, fazer a diferença através do conhecimento, transforma toda uma nação. Ontem o Dudu estava falando do lugar que ele ocupa, né? Da responsabilidade do lugar que ele ocupa. E aí, olhando para essa sua fala, pô, é engraçado como parece que a parte acadêmica ela é menos valorada no mundo corporativo do que é o cargo de gestor. Porque você, tecnicamente, é gestor do seu método. E isso, quer dizer, você é um empreendedor, que é o que a Tata está falando agora, né? Minha pão com ovo. Ela está falando, você tem o DNA, o viés empreendedor, mas não necessariamente você faz um autogerenciamento muito bem. A hora que você tem 12, os seus pintinhos em volta de você, eles meio que escapam de você, porque se eles não vierem na tua velocidade, você os perde ou eles se enchem o saco e te largam falando sozinho, porque você fica também... Então, assim, isso é uma coisa muito engraçada. Porque, ó, se empreendedorismo... É o papo que eu tive com a Thaís até. Se o empreendedorismo... O cara que é empreendedor, não necessariamente ele é o líder. É louco isso. Ele tem um olhar da liderança, mas ele não é. E não precisa se cobrar. Sabe? Que tem que ser você, Alexandre, que foi isso apareceu no nosso coaching, né? Você não precisa se cobrar de ser líder e nem gestor. Você faz o gerenciamento, o autogerenciamento daquilo que você consegue tangibilizar, que é o que está dentro da sua cabeça. Porque o que está dentro, o que está fora, né? O que está dentro da cabeça do outro, para você, Alexandre, que é muito rápido, é muito difícil de administrar. Porque sei lá, as ideias elas vão pulando como minas, né? Mina de água, né? Aquela nascente. Tem uma coisa que eu li no livro do Joel, que é o livro, acho que foi o último livro que ele escreveu, 100% Presente, que, cara, eu coloco isso muito na minha mente. Eu ainda não li nada do Joel, preciso ler. Vale muito a pena. Ele falou, não existe alta performance sem auto-performance. Não, eu concordo 100%, eu falo isso, só que de outro jeito. Você não consegue ser bom em alguma coisa se você realmente não dominar. Então a primeira coisa é dominar a si, né? E você falou isso ontem, né? Você tem que liderar a si antes de liderar os outros. Então, o melhor líder é aquele que lidera. Então, nessa minha jornada,
eu comecei nesse autogerenciamento, eu comecei a descobrir muitas coisas em mim. E comecei a aceitar as coisas diferentes das outras pessoas, né? Então, isso foi uma sacada muito, muito importante. Agora, com relação ao mundo acadêmico, eu tenho uma teoria que incomoda muita gente do mundo acadêmico. E eu vou tentar explicar essa teoria com um filme. Então, quem tem Netflix, depois vê a série Una Bomber, e tem lá no É Só Uma Temporada, no episódio 3, Como o cara chama? tá... Una Bomber. Homem-bomba, né? Una Bomber. Ah, tá. E aí lá no episódio 3, o investigador do FBI coloca vários acadêmicos na sala para poder descobrir, né, a forma de escrita. E são acadêmicos que o terrorista, né, doméstico, ele cita. Né? Ele cita, então por isso que ele chamou esses caras. Eles vão ver se a gente descobre quem é esse cara, faz o perfil. Cara, cada um ficou olhando pro seu umbigo. Não, porque meu trabalho é isso, meu trabalho é aquilo. Não, se meu aluno escrevesse isso, estava fora. Ou seja, ninguém olhou para o problema. Olhou somente para si. Então, se os nossos acadêmicos, de uma maneira geral, tivessem uma visão mais de um todo do problema, para resolver o problema de um todo, né? Talvez a gente estaria tão próximo dos Estados Unidos como a gente poderia estar. Por exemplo, no empreendedorismo, o Chile está entre os 10. Pô, o Brasil está 100 e porrada, 119, se eu não me engano. Então, cara, isso é um absurdo, cara. Então, e vai tudo muito no vai da valsa, né? Os melhores pesquisadores nossos estão fora. Estão fora. Não, estão fora, estão no Vale do Silício, em tudo quanto é lugar, menos aqui, né? Tem um monte de gente escapando. Poxa, ó, faltam 14 minutos. E eu Nossa, mas voa. Pois falei que voava. Eu preciso cortar o bolo. Eu costumo dizer que isso aqui é uma festa e eu preciso cortar o bolo, então não saiam daí. Eu já falei do livro, né? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os trabalhos que eu faço e que o Ale faz, o que eu faço? Eu tenho um curso de liderança que está disponível também. Estou fazendo uma campanha de redução de valor para poder ser viável para todo mundo. Tá no link da bio aqui, o curso de liderança. O Ale tem a plataforma dele, ele também tem o EdTech. Vai no Instagram, VO2 Pro, aí tá tudo lá. Instagram, VO2 Pro, porque teve gente que perguntou e eu acho importante nesse momento iniciar as pessoas com conhecimento. É um investimento, a gente está tentando equalizar o potencial de investimento das pessoas e então a gente está aqui oferecendo essas possibilidades, tá? E aí, assim, né, eu andei conversando com 2 pessoas e eu quero te contar o que eles me contaram sobre você e vou compartilhar com a galera. Você sabe que eu sou curioso, né? Mas você não vai saber a hora que precisar. Calma. Eu vou dizer o seguinte, assim, ó, presta atenção. O Xande é uma referência e um norte. 10 anos de diferença, cabeças e mundos muito diferentes. Ele é mais na dele, mas sempre me protegeu. Minhas confusões. Ele é meio calado e sério, mas tem um baita coração. Já sabe quem é? Ele foi atrás das suas conquistas e eu pensava, eu quero ser que nem ele. A gente se preocupa um com o outro, sabe? Podia contar umas coisas até engraçadas, mas o tempo é curto, né? Então só manda um beijo pro Xande. Fábio. Xande é Rio de Janeiro, meu irmão. Só quem chama assim é carioca. Xande. O Fábio, eu achei ele. Ele é quietão, na dele também. Não, ele é do mercado financeiro. Ele é do mercado financeiro, não tem nada a ver com educação física. Agora, quando você falou 10 anos, eu falei assim, 10 anos não pode ser o Fábio. Ele que me chama. Meu pai, minha mãe e meu irmão me chamam de Xande. Aí, claro que eu sou aquela pessoa virada na giraia, né? Sempre, né? Aí eu peguei e falei assim, cara, mas tem uma coisa aqui que eu preciso. São 8... Fábio, que eu falei pra ele, não entra no meu Instagram pro Alexandre não perceber. Pronto, Fábio, agora eu vou te aceitar, tá, querido? Aí, ele falou, hein? Aí aqui, ó. Falar do Alexandre em poucas palavras é um tanto desafiador. Sobram-me assuntos e faltam-me as palavras para uma descrição. Mas se eu tivesse que defini-lo em uma única palavra, seria exemplo. E não pense aqui que eu estou puxando o saco por ele ser meu pai. Matheus. Ele sempre me passou uma imagem de alguém que corre atrás das suas próprias conquistas.
focado, e eu confirmo isso em conversas com o meu avô, que sempre diz, olhando orgulhoso para os livros na estante, saudades do Xandão, que orgulho dele. O velho Seu tá bem, exemplo me motiva a correr atrás do meu próprio caminho. Hoje entendo que meu pai é aquilo que eu mais poderia querer dele, um exemplo no qual posso me espelhar. Um beijo, Matheus. Agora jogou baixo, né? Os dois meninos da família. Nossa, os dois caçulas. Você se livrou, você se livrou de uma bem grande. Aí eu falei assim, eu vou levar. Ainda bem que quando você falou do vinho, eu falei, ótimo, toma meia taça. O Matheus está fazendo biomedicina, está no laboratório de aromaterapia, tá? Puta, eu tô muito orgulhoso dele. Ele me contou que você orientou, que ele está super feliz, que ele pode contar com você. Então, Ale, eu queria te dizer que eu fiz questão de ler os 3, do Thomas, do Fábio e do Matheus, porque você é um cara, e para mim, você é um cara especial demais, assim, a sua amizade, seu coração, você é genuíno, você é verdadeiro, você pentelho, acelerado. Mas, cara, tudo isso tem que valer muito a pena, sabe? Porque tem muita energia boa, tem muita coisa do bem, tem muita entrega, sabe? E a gente, como você falou, né? O Fernando falou um negócio importante. A única coisa que a gente leva daqui são valores. E eu concordo. Então, Ale, eu quero te desejar sucesso, sorte, saúde. E aí agora eu vou deixar você finalizar, porque você tem aí 8 minutos. Nossa, muito obrigado mesmo. Tô aqui segurando aqui para não chorar. É realmente uma coisa... Não segura não, é só isso. Tô aqui piscando. Ainda bem que tá aparecendo um monte de linha ali, então não tá vendo ainda. Assim, eu não esperava, né? Até o Fábio é mais fechadão também, a gente é só um pouco afastado por causa da distância. O Matheus, eu sempre procuro orientar. E realmente a melhor forma de você ensinar é o exemplo. Isso aí vem de casa, então eu sempre tento fazer. Em vez de me dizer o que fazer, eu mostro o que fazer. Então essa é uma coisa que trago muito comigo. E dizer assim, cara, agora eu vou inverter, né? Eu de 2016, 2017 para cá, eu cheguei num patamar na carreira muito bom, mas eu não conseguia mais. E eu percebi que eu estava meio que perdido. A gente já tinha conversado muito sobre isso. Você cansado de falar, você tem que fazer um coach, você tem que fazer um coach. E o coach, na verdade, foi extremamente importante para eu poder focar as energias para lugares certos, né? E isso me deu uma outra perspectiva de vida. Mudou muito a minha vida, em todos os sentidos, em todos. Em todas as liberdades, financeira, emocional, geográfica, temporal, né? Me possibilita fazer o que eu posso fazer hoje em função de direcionar as energias para lugares certos. E principalmente energias para quando você não tem que fazer nada. Porque o ócio criativo é muito importante para a mente poder abrir. Então algumas pessoas ficam muito perdidas naquela vida paulisteia, naquela síndrome da pressa, né? Não está nem atrasada, mas está com pressa. Então isso tudo pôde me dar um norte de como eu potencializar a minha vida. E o reflexo do nosso trabalho, da nossa profissão, é o reflexo da nossa vida. Não tem como separar, né, uma coisa da outra. Então, quando, por exemplo, você entra na casa de alguém e vê um negócio desorganizado, você sabe que a outra pessoa é desorganizada. Você entra no escritório de alguém, você sabe, pode naquele momento estar, mas se é sempre assim, é desorganizado. E eu levo isso muito a sério. E por conta de levar a sério, hoje, né, mais maduro, eu só consigo estar mais receptivo às divergências, às diferenças das pessoas, aceitar as diferenças. Antes eu não aceitava muito, hoje eu estou conseguindo aceitar bastante, embora eu tenha algumas dificuldades de aceitar alguns certos posicionamentos. Eu não concordo, mas tudo bem, é o posicionamento dele, né? Mas isso me fez evoluir assim 1000%. E o engraçado é que eu não vejo que o crescimento só está começando, né? Então, assim, as possibilidades, os livros, você falou assim, puta, mas quando a gente começa, realmente sai livro, são 11 livros, 8 e-books, 22 cursos. Da onde vem isso, né? Da onde vem? Então, eu canalizo tudo aquilo que eu pratico, tudo aquilo que eu estudo, para um e-book, para um curso, para um livro. E aí que tá, quanto maior a vivência, quanto maior o direcionamento, é o legado que fica. Ou seja, as pegadas estão ali. Eu passei por ali.
Então isso vai ficar em algum momento. E isso aqui dá gás, né? Dá gás. Então quando você vê o Thomas, os outros meninos da metodologia, aplicando a metodologia, ganhando dinheiro com a metodologia. O Thomas, ele é preparador físico da Gillette, ele está fazendo um projeto Gillette, Live Gillette, lá em Campo Grande. Então você percebe assim, você fica o quanto orgulhoso, não de mim, mas das pessoas poderem ter sucesso com aquilo que você criou. Então assim, uma gasolina muito grande, um combustível muito grande é realmente ver que o que você está deixando no mundo está realmente surtindo efeito. Então não é nem que, é o que você fez. Cara, esquece o que eu fiz. Eu quero saber o que você fez com aquilo que eu te dei, que eu te emprestei. Cara, é isso que eu quero saber, entendeu? Isso é muito legal. E aí vem a piração, porque quanto mais pessoas começam a se dar bem, hoje a gente tem 10 mil pessoas usando a metodologia, né? Só na corrida são mais de 50 mil praticantes que usam a metodologia. Eu falei assim, cara, o negócio funciona, meu. O negócio é muito louco. E aí não tem, assim, a gente não fica preso só à publicação científica, fica na prática do dia a dia. E aí você percebe, cara, meu, tem que dar mais contribuição. E isso é a gasolina para você poder dar mais, dar mais, dar mais. E cada vez mais. Então, cada comentário que chega, porra, legal ali. Todo dia tem 50, quase 50, 80 perguntas para responder na plataforma, porque são 10 mil alunos. Todo dia tem dúvida. Eu fico 1h30, 2 horas respondendo. Então, cara, sensacional, muito bom, tô aplicando, cara. Cada linha sabe, é um combustível, enche a bateria. E aí termina ali, já começa. Louco. Isso é muito louco. A gente já começa. Isso que você está falando, eu não te cortei, eu só quero entrar na conversa. Isso é tão louco porque dá muito prazer ver as pessoas se desenvolvendo, né? E eu fiquei tão feliz de ter um depoimento do seu filho, conseguir ter acesso a eles. O Fábio me deu uma peça, queria matar ele, porque ele falou... Fábio é terrível. Me deixou falando, ele falou, mas eu quero te dizer, a gente não se fala. Eu falei, mas eu vou matar ele. Eu falei, não, quase cai da cadeira. E aí eu falei assim, puta, não é possível. Eu sou cara de pau pra caramba, né? Aí depois a gente conversou os três, foi tão legal, e eu percebi o amor deles por você. Então não é só essa parte técnica, né, Ale? E não é à toa que a tua metodologia chega no coração das pessoas. É louco. Não é à toa que um papo como esse, que é técnico, se quiser falar de técnica, a gente fala. Mas ele não é só isso, né? Ele tem um algo a mais, e é isso que faz a diferença no mundo. Esse é o nosso grande legado, né? Eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Você sabe que você mora nele. Agradecer seu irmão, agradecer seu filho, o Thomas, que também foi um querido. Dizer que eu não podia esperar diferente, nenhum assunto diferente. Eu só conheci você mais. Ou melhor, eu só confirmei mais as coisas que eu já sabia, né? Dizer que você é meu amigo. Cara, você sabe que você pode contar comigo com o que você precisar. Que você tornou essa semana rica, mais rica. E que a gente está junto, levando conhecimento para as pessoas, levando vida para as pessoas e recebendo em troca esse carinho todo, né? Em formato de sucesso e de prosperidade. Porque na minha cabeça, a prosperidade do outro, cara, me faz bem feliz, porque isso para mim é um valor. Tá bom, meu querido? Ale, muito obrigado. Gente, é o seguinte, a gente não viu pergunta, porque isso aqui foi um papo... Nossa. Foi um papo, né? Que a gente vai ter que assistir de novo a live. Um papo muito, muito legal. Né? E eu vou te mandar os depoimentos. A live vai ficar salva. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser perguntar porque ficou ouvindo estarrecido, eu entendo, porque eu faço isso também. Manda pra gente no direct, para mim, pro Alê. A gente é super disponível, eu falo por ele, que eu sei que ele é. E tamo junto, tá bom? Alê, você quer falar mais alguma coisa? Você tem 1 minuto. Eu só agradeço. Você sabe que você mora no meu coração e não tem assim, palavras para expressar o quanto eu evoluí muito com as orientações e evoluo muito com as nossas conversas. Conversar com pessoas como você sempre é uma aula, é um aprendizado. E eu tento aproveitar isso o máximo. Vem aqui. Tô te devendo um café, vou aí. Café não, agora é vinho, né? Nós estamos em outro nível agora. Evoluímos. Meus queridos, olha,
beijo, muito obrigada. Matheus, Fábio, obrigada, vocês foram muito generosos, viu? E Ale, beijão no coração, a gente volta a falar em breve, tá bom? Beijo, Beijo Cris. para Tchau, todos, tchau. queridos. Tchau para todo mundo. Tchau.